Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Invocando a ação de Deus, Boa noite. declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campeche. E antes de fazermos aí a leitura da ata, hoje, especificamente, eu estou fazendo a substituição do vereador Bruno, que justificadamente pediu para não comparecer, né? Justificou o seu não comparecimento em razão de motivos de saúde. Então, aí, esperamos na próxima reunião ele esteja recuperado e possa estar aqui ocupando a cadeira da presidência, conduzindo os trabalhos da casa. Então, fica aí justificada a ausência do vereador Bruno, né, nessa sessão. Feita a justificativa, solicito ao senhor que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 16ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Campeche, realizado no dia 7 de junho de 2021, na sede da Câmara Municipal. Cito através do 136 nessa cidade. Reuniu-se a Câmara Municipal de Campeche sob a presidência do senhor vereador Bruno Ambrósio Pereira. Estando presentes os vereadores Dr. Leandro Antônio Borges, Marcos Donizete Dias, Tiago César Pereira, Luiz Carlos Garcia da Silva, Juliano Hipólito Nogueira Franco, Maria do Carmo de Oliveira Moraes, Maico dos Reis Franco, Geraldo Franco Filho e eu, Ronaldo Martins da Silva, secretário da mesa. Nessa reunião foi notada a falta do vereador Fernando Luiz Franco, devidamente justificada. Notou-se também a presença da assessora jurídica, doutora Thaís Fernando Pimentel do Lago. Invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu para aberta a presente sessão, determinando que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada por todos. Dando início aos trabalhos, foi colocada em discussão e votação a resolução 01 de 2021, que dispõe sobre a proibição de uso de telefones celulares nas reuniões da Câmara Municipal. O vereador Maico falou que o celular para ele é um instrumento de trabalho, indagando assim sobre o projeto. Em seguida, o vereador Bruno Ambrósio e o vereador Ronaldo explanaram, justificando que é preciso ter atenção nas votações do projeto, tanto que em igreja e escolas não é permitida a utilização de celulares. O vereador Tiago falou que a pauta é disponibilizada antes com tempo para discussão e votação, não sendo assim necessário a utilização de celulares. Após que o vereador Maico, em base do artigo 202 do Regimento Interno, retirou o projeto 21 do vereador de honra ao mérito à atleta Bruna de Paula. Em seguida, o vereador para o Brasil e para o mundo. E agora vai disputar as Olimpíadas em Tóquio. Lembrou ainda que o vereador Geraldo Franco Filho foi um grande incentivador e colaborador do início da carreira da atleta. Após que se passou-se a votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado em votação os requerimentos, sendo 202 de 2021 da vereadora Juliana, que solicita a construção de quebra-molas na rua João Rodrigues Franco, na altura dos números 44 e 49, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o requerimento 203 da vereadora Maria do Carmo, que solicita que seja realizada a vacinação contra a Covid-19 para os funcionários da limpeza pública, varredores de rua e agentes de segurança do município. E o requerimento 204, que solicita que seja colocada uma proteção em duas pontes construídas no distrito de Poços de São Sebastião, sendo uma que liga ao bairro Baixadão, São Judas, e a outra à rua Serra Negra, próxima à antiga residência do senhor José Lúcio, sendo os mesmos aprovados por unanimidade dos votos. Após o que, o senhor presidente comunicou que vai protocolar no ofício
sobre a vacinação dos profissionais da educação. A vereadora Maria do Carmo lembrou dos profissionais de educação e de toda a população de até 18 anos que já está sendo cadastrada. Em seguida, foi apresentado o requerimento 205/2021 dos vereadores Tiago e Marcos Donizete, que solicita a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E os autores justificaram que a criação do Conselho irá ajudar em atender às reivindicações e direitos das pessoas portadoras de deficiência. Após que o vereador Marcos comunicou que o Conselho da Mulher está em fase final de implantação, sendo que o requerimento foi aprovado por unanimidade. Após que foi apresentado os requerimentos de 206 do vereador Michael, que solicita a manutenção e cascalhamento da estrada do Rio do Peixe, perto da propriedade da família do senhor Zé Todinho. E o de 207, que solicita ao prefeito, ao Comitê de Combate à Prevenção à Covid-19, que tome medidas mais contundentes em cima desse aumento expressivo de casos confirmados nos últimos dias. Após que o autor do requerimento falou que, no mês de maio, tinha 288 casos e poucos óbitos. Depois que houve o decreto do dia 31/5, teve um aumento de 217 casos em 11 dias, e que, quando foge do controle, é obrigação do poder público tomar medidas necessárias para coibir o aumento. Pediu o posicionamento das autoridades do município. Aí a vereadora Maria do Carmo parabenizou os médicos, Dr. Dalmo, Dr. Lux, pelo serviço prestado durante esta pandemia, mas está insatisfeito com o atendimento na síndrome gripal, pois o mesmo está precário. A falta de teste e que pessoas menos favorecidas estão esperando muito tempo para fazer teste devido à demora no diagnóstico, e que o pronto-socorro não tem diretor clínico e apresentou suas considerações a todos os profissionais da saúde. O vereador Marcos diz que tem gratidão pelo atendimento da saúde municipal e que todos os municípios e o país passam por dificuldades. O vereador Ronaldo falou sobre o comitê, que eles atendem o protocolo e atendem a população e que não há culpado em uma situação de pandemia, que temos que caminhar juntos em seu combate. O vereador Leandro Borges diz que a situação saiu do controle e que a população não está livre da pandemia com a vacina e que a zona rural também apresenta alto índice, que estão ocorrendo muitas aglomerações e que nós mesmos somos culpados e que deve ocorrer isolamento, principalmente as pessoas que têm sintomas, que não há ainda conhecimento para o combate à pandemia. O vereador Tiago comentou que estamos vivendo a pior fase da pandemia do município e que vieram recursos na administração passada e é necessário oficiar o executivo sobre a pandemia. O vereador Michael diz que faz 50 dias que indagou para o secretário de Saúde com essa pergunta, comunicando ainda ao vereador Marco que não está fazendo a politicagem e que o decreto não está sendo seguido e que as infrações não estão sendo penalizadas. O presidente falou sobre a testagem que no ano de 2020 foram realizados 2.000 testes. Em 2021 já foram realizados 2.200 testes até o mês de maio. E que no ano de 2020 eram feitos sorteios para fazer o teste Covid nos servidores. E que no estado de Minas agora está na pior fase da pandemia. E o governador esteve em Poço Fundo, falou da possibilidade da regressão para a onda roxa. A vereadora Maria do Carmo solicitou a palavra que justificou que o convênio com a UFMG poderia estar trabalhando no combate à pandemia. Em seguida, foram os requerimentos aprovados por unanimidade. Em seguida, foram apresentados os requerimentos do vereador Luiz Carlos, de 208, que solicita encaminhamento de pedido de apoio ao requerimento 038, feito pela vereadora Maria do Carmo, que se faça uma estrada de cascalhamento e maneamento no morro de acesso à residência da senhora Fátima Pereira e outras moradias do distrito de Poços. E o de número 209, que solicita a manutenção de uma ponte na entrada das propriedades do senhor Nelson Garcia e do senhor Chico Adriano, no bairro Peão, de cima. O vereador Geraldo falou que precisa da manutenção da estrada do morro próximo da residência da senhora Fátima Pereira e o vereador Mike pediu providência urgente. Em seguida, foram os requerimentos aprovados por unanimidade. Após o que foi apresentado o requerimento 210 do vereador Tiago, que solicita que seja feita uma ponte no bairro Peão, próximo ao senhor Amadeu, foi aprovado por unanimidade.
após o que foi lida a correspondência emitida pelo fisioterapeuta, o Sr. Kelly. Em seguida, o senhor presidente comunicou ao vereador Michael que os arquivos solicitados por ele estão em PDF em seu e-mail e serão repassados, e quanto às respostas de ofício estão com a presidência e serão entregues aos seus autores. Após o que o senhor presidente comunicou a todos que as demais falas estão devidamente gravadas no sistema de som desta casa. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, agradecendo a proteção de Deus, deu por encerrada a presente, determinando a lavratura da ata da reunião, do que eu, Ronaldo Martins da Silva, secretário da mesa e diretor, lavrei, relida e achada conforme vai devidamente assinada e aprovada por todos os vereadores. Todos concordam com a presidente. vereador Michael? Gostaria de fazer uma retificação. Na verdade, os 288 casos que eu citei na reunião passada foi referente só aos 20 dias do mês de maio. E na ata foi colocado que é referente ao total do boletim. Então, eu queria que fizesse essa retificação na ata. Todos concordam com a retificação formulada pelo vereador Michael? Sim. 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 Então, a ata aprovada e aí com a devida retificação pleiteada pelo vereador Michael. Passamos a leitura da pauta, senhor Wagner. Pauta da 10ª reunião ordinária do dia 21 de junho de 2021. Vista para o jurídico e comissões de justiça, redação e serviços públicos municipais, educação, saúde e assistência ao projeto de lei 25 de 2021 do Executivo, que autoriza o município com a Universidade Anhanguera para uso de bem público. Vista para o jurídico e comissões de justiça, redação e finanças e orçamento ao projeto de lei 026 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Discussão e votação da resolução 01 de 2021 da mesa diretora, que dispõe sobre a proibição do uso de celulares nas reuniões da Câmara Municipal. Em relação aqui à resolução 01 da mesa diretora, a proibição, né, de uso de celulares nas reuniões da Câmara e da outras providências, esse projeto de resolução ele foi retirado de pauta, ele está retornando para uma nova discussão. Ele teve o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o parecer favorável também do jurídico da casa, e o projeto está em discussão aí pelos autores, né, pelo autor do projeto, um dos autores do projeto também. Pela ordem, presidente. Vereador Michael. Pela ordem. Isso. Primeiro, eu queria perguntar para os demais vereadores se está acontecendo só comigo ou com os demais também. A fala do Wagner e do presidente Ronaldo está cortando e às vezes não está dando para entender. Comigo também está Para cortando. mim também está sendo cortado de todos. De todos. Todos estão cortando. Tá, Em sim. relação ao projeto 001, gostaria, senhor presidente, que ele fosse retirado de pauta, uma vez que eu tirei no artigo 202, e ele fala que ele é retirado por 15 dias, ou seja, não venceu 15 dias ainda, senhor presidente, foi retirado dia 7 e hoje é o dia 21. Então, eu gostaria que ficasse para a próxima reunião. Com razão aí ao questionamento feito pelo vereador Michael, de fato, em pauta, mas analisando o regimento interno, não foi expirado ainda esse prazo realmente de 15 dias, então o projeto fica retirado da pauta e será incluído novamente numa pauta ser trazido à discussão. Então o projeto está retirado de pauta e
passamos, então, à leitura dos requerimentos. Ronaldo, eu acho que o Geraldo pediu a palavra aí, ele não está cortando. Só fazendo uma retificação em relação aos cortes que está dando na nossa transmissão, o vereador Geraldo, ele tinha pedido a palavra, no entanto, chegou um pouco atrasado aqui para a gente. Vereador Geraldo, o senhor tem a palavra. Não pedi a palavra, não, foi engano. Foi um engano? Ok, então vamos dar seguimento aí. Vamos à leitura dos requerimentos. 211, Tiago. Solicita a manutenção de mataburro no bairro Varginha, próximo à propriedade do senhor Daniel. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite a todos, colegas e colegas vereadores, vereadoras. Boa noite quem nos assiste. Boa noite. Sobre esse requerimento. Boa noite. Boa noite. Eu fiz em forma de ofício e requerimento e hoje, agora à tarde, já tive a surpresa de, pelo solicitante, ter ligado agradecendo pelo serviço já executado. Então, tenho que só agradecer ao prefeito e aos funcionários pela rapidez no serviço. Esse serviço já foi concluído. Sem mais, presidente. Alguém mais deseja discutir o requerimento? 211? Não havendo, aqueles que forem a favor do requerimento, permaneça como estão. Requerimento aprovado. Próximo, Wagner. Requerimentos 212 e 203 dos vereadores Marcos Donizete e Tiago. 212, solicito que seja feita a substituição das lâmpadas da rua Isaac Simão. 203, solicito que seja feito um redutor ou uma faixa de elevação no entrocamento da rua Miguel Ramos com a rua Roberto Augusto de Paiva. Com a palavra, os autores dos requerimentos. Boa noite a todos. Sobre o requerimento 212, ali na rua Isaac Simão, ali como tem o fluxo de pedestre à noite ali é muito grande. E tem diversas lâmpadas queimadas e ali nunca foi um lugar assim que foi muito claro ali, sempre uma rua escura. Eu pedi para o pessoal fazer substituição dessas lâmpadas e de preferência... Vereador Marcos Donizete. Oi, Ronaldo. Vereador, está cortando um pouquinho a fala. Não, então, só pedir para o pessoal substituir as lâmpadas lá e, se possível, por lâmpadas de LED, que ali é uma rua muito escura e tem muito pedestre à noite caminhando por ali. Obrigado. Deu para entender? Só isso, vereador? Não, é só isso. Obrigado. Ajustar o microfone, se eu que está cortando, mas agora deu para ouvir melhor. Sobre o outro requerimento, presidente, em questão de uma faixa de elevação quebra-molas aqui na rua Miguel Ramos com a Roberta Augusto de Paiva. Bem na esquina, um local de pouca visibilidade e um local onde passa muito veículo em alta velocidade. Então, que se pudesse vir aí, dar uma olhada, ver qual é a melhor forma, uma parte de elevação, umas placas de sinalização, está correndo sério risco aqui de acontecer algum acidente. Então, que antes que isso aconteça, se tome alguma providência aqui no local. Alguém mais deseja discutir os requerimentos? Pela ordem, presidente. Vereador Michael. Isso. O microfone do Wagner está ligado e do Marcos também, às vezes pode dar uma interferência. Por favor. Obrigado.
Então, gostaria de fazer uma colocação em cima desses dois requerimentos. O requerimento da troca das lâmpadas por uma de LED vai ser de muita importância para o município, uma que elas clareiam mais e vai gerar uma economia. Todos nós sabemos do custo que está a energia hoje, principalmente no nosso estado. A questão da faixa elevada e quebra-mola, eu gostaria também de pedir para o setor responsável, do qual o senhor prefeito encaminha, que nos responda, porque todos nós, vereadores, tem pedido de quebra-mola, de faixa elevada, e a gente está sem uma resposta para os munícipes e os que estão nos procurando. Então, é a colocação que eu estou fazendo agora, vai se iniciar uma nova gestão, então até para a gente saber como a gente vai responder às pessoas que nos procuram, e me coloco favorável dos dois requerimentos também. Muito obrigado, presidente. Alguém mais? Eu só fazendo um adendo aí em relação à questão da faixa elevada. Existem alguns pontos aqui na cidade, próximo à farmácia aqui, a Eletrican, e Banco Itaú, atravessando aí para o lado dos cartórios, e outros locais que são pontos assim de bastante movimentação. Então essas faixas, ela tá chegando num ponto mesmo, é uma necessidade, não é só uma questão de trânsito ou questão de estética, é realmente necessário, muito bem colocado aí pelos autores. Não havendo mais quem queira discutir os requerimentos, aqueles que são a favor dos requerimentos, permaneça como estão. Requerimentos aprovados. Próximo, Wagner. Requerimentos do vereador Geraldo. 214. Solicito que seja colocado redutor de velocidade na rua Gabriel Junqueira, próximo ao número 221. 215. Solicita a implantação de um kit Covid para ser enviado juntos com os PETs para os alunos da rede municipal de ensino. Com a palavra, o autor dos requerimentos. Boa noite, presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Esse 214 é uma reivindicação do morador da Gabriel Junqueira, no número 221, que para pôr um quebra-mola lá. Inclusive, já falaram até com o prefeito. Então, estão reforçando isso aí, que é pedido dos moradores. E o 215, baseando no fato de que, visto que em breve teremos o retorno das aulas em forma de estudo híbrido, certo? É uma atitude necessária para que os alunos já vão sendo orientados. Nesse kit, deverá conter um álcool em gel, 4 máscaras e uma cartilha, dando informação para a prevenção do contágio. Só isso, prefeito. Alguém mais? Pela ordem, senhor presidente. Mais uma vez, eu quero parabenizar o nobre vereador, né? Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite. Por tanto cuidado com a educação, que é uma área assim que eu tenho muito carinho por fazer parte dela. E todas as vezes eu fico assim feliz em ver que a preocupação do nobre vereador. E eu acredito que é isso mesmo, né? Aí nas considerações, quando formos fazer as considerações finais, aí eu tenho uma consideração a respeito deste assunto e falarei em tempo hábil. Muito obrigada, senhor presidente. Certo. Alguém mais? Passamos à votação dos requerimentos. Aqueles que são a favor dos requerimentos permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Próximo, Wagner. Requerimentos do vereador Luiz Carlos. 216 solicita cascalhamento de alguns lugares que ainda não foram atendidos no bairro Lajeado e arredores, conforme requerimento já efetuado, o de 199. 217 solicita fazer a rede de esgoto fluvial nas ruas Bandeirante e Borba Gato, no bairro Bela Vista.
Com a palavra, o autor dos requerimentos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite. Então, presidente, esse 216, de novo, né, passando aí para pedir o prefeito, né, dar mais uma atençãozinha aqui no bairro Lajeado, porque foi mandado uma máquina para cá, foi feita a estrada, mas ficou pedaços de estrada sem manutenção. E então a gente está sendo procurado, local onde o povo está na safra de café, entendeu? Que precisa de tirar a colheita. Então está complicado, né? Então já tem ofício, requerimento, pedindo. Então eu estou aí com mais esse requerimento, né? Reforçando, pedindo aí a atenção dele aqui no bairro Lajeado aqui. Tem uns locais aqui que precisam de um cascalho, né? Por enquanto não está chovendo, mas, né? A hora que chover, não passa. E a manutenção do resto da estrada que ficou para trás. Agora, o 217 é um local que já vem há bem tempo com problema de chuva, chove, enxurrada da moda grande. Inclusive, eu tenho 3 vídeos aqui que os nobres vereadores aí, se quiser ver os vídeos, né, tá aqui no meu celular, tem 3 vídeos da enxurrada que desce, que é muito grande. Então, precisa de fazer um anilhamento ali no bairro Bela Vista, na rua Bandeirantes e na rua Borba Gato. Mas eu já fiquei sabendo que já estão fazendo o manilhamento. Parece que já fez lá na Bandeirantes. Parece que já foi feito o manilhamento, estão fazendo. Aí eu acho que falta a Borba Gato. Então, pelo menos estão fazendo aí, como se diz, porque a enxurrada é muito grande, que entra no terreno dos outros aí, invade a residência dos outros aí, né? Então é complicado. Então, já que vai fazer o serviço lá de fazer o asfalto lá, que é um local que estava precisando muito, né? Que é um local que sempre eu tenho pedido, tem requerimento, ofício feito aí já de tempos atrás, não é só de agora. Então já vai fazer o asfalto, então já ficava bacana já fazer o serviço do manilhamento, que já fazia um serviço só muito bem. Então é só isso, presidente. Muito obrigado. Alguém mais? Não havendo, aqueles que são a favor dos requerimentos do vereador Luiz Carlos permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Próximo. Requerimento 218 da bancada, do PTB, do DEM, MDB e PSB. Solicito que sejam colocadas praxes de identificação em todos os bairros da zona rural. Com a palavra, os autores do requerimento. Isso aí é só mais um reforço, presidente, sobre o projeto do nosso amigo, o Marquinhos da Usina, né? Que teve legislando com a gente no começo e teve aí esse projeto. Então, esse foi só mais um reforço para que se coloque em prática esse projeto e que sinalize esses bairros na zona rural, né? Fique mais fácil a identificação desses bairros. Alguém mais? Complementando aí o que o vereador Tiago colocou, realmente o requerimento ele vai ao encontro, né, da lei aprovada recentemente aí em relação à denominação, as referências aí dos bairros da zona rural. E para quem já passou ali na Botelhos, sentido Poços de Caldas, na Serra atrás ali da Serra de Poços, tem alguns bairros ali, bairro Laranjeiras, Goiabeiras, e vai seguindo, existem placas de identificação, então é um negócio muito interessante isso.
que passa ali pela ponte do Rio Pardo, ponte João Nélio. Então, existem as placas e isso deixa bastante bem referenciado ali o local. Não havendo quem queira discutir, aqueles que são a favor do requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Próximos. O senhor Wagner está nos ouvindo? Agora sim. Requerimentos da vereadora Juliana. 219 solicita a construção de um bueiro na rua Isaac Simão, em frente ao número 824. 220 solicita pavimentação da rua Belém, no bairro Vila do Beijo. Com a palavra, a altura dos requerimentos. Bom, o primeiro, né, que pede um bueiro em frente à casa, né, que foi colocada a altura do número aí no requerimento, a necessidade se faz pelo fato de que a chuva, ela está ultrapassando a calçada e não tem um bueiro ali. Eu queria pedir para o Wagner, se ele puder desligar. Obrigada, Wagner. E o que ela está ultrapassando a calçada, ela chega na área da casa. E com isso pode acontecer uma inundação, né? Porque quando se fala em inundação, não quer dizer que vai até o topo, até o teto. Mas qualquer água que vai entrando dentro da casa vai gerar prejuízo, vai gerar ali doenças. É uma questão de saúde pública, é uma questão de tudo que diz respeito ao morador ali. Então, realmente é algo que é assim, aquilo é urgente. Não é algo nem para se deixar chegar o período da chuva, porque eles já sofrem com isso. E o segundo é a Rua Belém, ali no bairro Vila do Beijo, né? Eu agora, em período de campanha, visitei toda a cidade, né? E eu observei ali que a Rua Belém é uma rua que precisa urgentemente de uma atenção. Até para se entrar ali com carro ou os moradores que estão ali, a situação é difícil. O mato já está adentrando a rua. Ali, na verdade, a situação, algumas pessoas nem identificam, se não morar na cidade, não vou ter identificação daquele espaço como rua. Então, nós precisamos olhar para a situação daqueles moradores e trazer ali algo que eles estão realmente necessitados. Muito obrigada, senhor presidente. Alguém mais? Não havendo, passamos à votação dos requerimentos da vereadora Juliana. Aqueles que são a favor dos requerimentos permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Findou-se aqui os requerimentos, passamos com as considerações finais. A vereadora... Senhor presidente. Sim. É o seguinte, apesar de não constar na pauta, mas encontra-se na secretaria uma moção que foi protocolada pelo Luiz Carlos e demais vereadores para Sebastiana Machado Moreira, moção de pesares. Para quem não sabe, é a mãe da Ilana, nossa ex-vereadora dessa casa. Então, os vereadores que passaram por aqui já foram colhidos a assinatura e será encaminhada essa moção de pesares para os familiares dela. Ok? Muito obrigado. Esse é da pauta, senhor. Eu estava esquecendo da moção, embora ela não conste na pauta, mas ela é relativa aí à mãe da ex-vereadora Ilana, né? Então, que nos deixou aí recentemente. Fica aí as nossas condolências aí à família e a moção formalizada pelos vereadores. Então, passamos às considerações finais. A vereadora Juliana queria falar também. Mais alguém, se quiser fazer uso da palavra, está aberto. Posso, pela ordem, senhor presidente, posso falar? Vereadora Juliana tem a palavra. Muito obrigada. Eu venho até os meus nobres colegas, né, propor um requerimento, né,
ou um ofício que seja, um documento que nos dê condições assim de saber quais são as propostas para o sistema híbrido de ensino. Quais as medidas que estão sendo tomadas, qual o momento certo, o que está sendo esperado, como que a população está recebendo esta notícia. Então, eu estou propondo um requerimento mesmo aqui com todos os vereadores, tá? Propondo para a mesa e para os nobres colegas. E uma outra questão que é muito séria, porque o sistema híbrido de ensino é aquele que o aluno vai estar estudando em casa e uma turma na escola. Agora, uma situação seríssima, que eu também estou propondo um outro requerimento, são 2 requerimentos. Um que vai nos trazer toda a proposta de retorno às aulas ao sistema híbrido, reforçando o requerimento do vereador Geraldo, que já foi colocado sobre isso. E quais as providências serão tomadas com a escola Cônigo Arthur? Eu não estou agora questionando nem esta e nem aquela administração. Eu estou falando agora como professora, como alguém que trabalha ali e está preocupada com essa questão, porque hoje o colégio ele está interditado, né? Nós não podemos entrar ao colégio. No dia da eleição, nós sabemos por que o Corpo de Bombeiros estava aí. Porque ele estava aí para autorizar aquele dia de votação, porque lá está interditado. Sendo que, com início de aula, no sistema híbrido, o Corpo de Bombeiros não vai poder estar aqui todos os dias. Isso não existe, né? Até porque o prédio está interditado. A interdição dá a ele o direito de não estar aqui. Eu quero saber quais as medidas estão sendo tomadas em relação a esta questão de interdição da escola, do prédio, e para onde esses alunos serão conduzidos? Porque não é uma preocupação minha enquanto professora somente, é uma preocupação dos pais que me procuram e me perguntam e querem mesmo uma resposta como professora e como vereadora. Então, eu também estou propondo aqui, mais uma vez eu estou dizendo, não é esta ou aquela administração. Nós estamos com o problema nas mãos e nós precisamos trabalhar em cima disso. E eles estão pedindo a nós, vereadores, para fazermos a intervenção com um documento para que a sociedade tenha uma resposta a esse respeito. Então, fica aqui a minha proposta de um requerimento que nos responda quais as medidas serão tomadas, para onde as crianças para onde os nossos alunos serão encaminhados, qual é a medida, o que está sendo feito, de que forma está sendo feito. É uma preocupação dos servidores daquela escola, né? É muita coisa ali, são muitas pessoas envolvidas. Já é algo que preocupa muito a população, porque nem todo mundo é a favor do sistema híbrido, nem todos os pais são a favor de mandar os seus filhos para a escola, porque eles se preocupam sim. Então, como eu converso muito com os pais, né? Estou sempre aí conversando, até porque nós somos figuras públicas e eles nos procuram, né? E neste tempo em que eu estive em campanha, essa era uma pergunta frequente. O colégio está interditado, estão falando que vai voltar às aulas. Para onde irão os nossos filhos? Então, eu trago aqui hoje esse questionamento e vamos nós, vereadores, buscar esta informação, né? Trazer para a sociedade, para a nossa comunidade escolar, que acaba ficando, sim, tenso, afinal de contas, os filhos são nosso tesouro, né? Nós estamos ali para poder abraçar a necessidade daqueles alunos, né? E também dar uma resposta a esses pais que estão com o coração, sim, aflitos, porque não sabem
que rumo os seus filhos irão tomar no sentido de estudo. Muito obrigada, senhor presidente. Alguém Pela mais? ordem. Pela ordem. Vereador Marcos Donizete? Não, só o seguinte, há uns 2 meses atrás, foi convidado eu e o Bruno para participarem de um estudo. E o que aconteceu? O Ministério Público pediu para a Secretaria de Educação se eles tinham alguma proposta, no caso, se tivesse que voltar às aulas. Então, a Secretaria de Educação reuniu, pegou 2 pessoas de cada entidade. Da Câmara está eu, Bruno, tem 2 de uma escola, 2 de outra, 2 de cada setor da sociedade, e o pessoal está lá justamente se preparando para dar essa resposta à comunidade. Mas ainda está em estudo, e que está acertado que o pessoal vai preparar um estudo se caso tem que voltar, mas não tem nada certo para voltar ainda. Então não tem nada que diz que vai voltar. O pessoal que foi acertado lá, que o pessoal só vai voltar a hora que tiver uma grande segurança. E todo o pessoal da educação que estiver vacinado, e todas as crianças estiverem protegidas, que foi um negócio bem seguro. Então a resposta, Juliana, que eu posso dar no momento é esse, é que tem esse pessoal, já tem um grupo formado para estudar. E até bom a gente fazer esse pedido para eles, o pessoal vai nos informar a que ponto que está agora. Então já tem esse grupo formado para estudar, para chegar a uma solução que seja o melhor possível e sem risco nenhum para as crianças. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, deixa eu fazer uma colocação. Vereadora Juliana? Eu sei desta reunião, eu já estou a par dela, né? De algumas coisas que ficam definidas. E quem define a questão de voltar ou não à aula no sistema híbrido, eu vou trazer uma informação para vocês. Quem rege a educação municipal não é a Secretaria Estadual de Educação, e sim o Conselho Estadual de Educação. Tudo passa pelo Conselho, então não é a Secretaria, né? Virá pelo Conselho. Geralmente, os memorandos lançados pela Secretaria chegaram até nós depois de revisados pelo Conselho e feitas as devidas alterações. Como eu estou no meio, como eu sou professora, e hoje eu participo de todos os grupos novamente, né? Já faz uma semana que eu voltei, e essa colocação do nobre vereador, ela tem fundamento. Sim, concordo que ela tem fundamento. Porém, hoje no nosso meio, se fala muito mais em voltar do que não. Eu não estou dizendo que é o meu posicionamento, não estou colocando aqui que esta é a bandeira que eu defendo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no meio educacional, entre diretores, professores, pais e alunos, a conversa tem sido outra. Embora quem defina isso seja o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, tá? A questão da segurança é algo que nós nem vamos discutir aqui, porque sem segurança ninguém volta, né? Ninguém está voltando para lugar nenhum sem segurança, né? É muito sério isso. São vidas. E o que nós observamos? A vacina, ela chegou, e conforme as pessoas estão sendo vacinadas em suas faixas etárias, nós estamos observando que aquela faixa etária, ela, graças a Deus, ela para de apresentar um número de óbitos. E aí começa a cair a idade, infelizmente. Então, realmente, para que essas crianças estejam ali, tem que ser algo além de uma vacinação de professores. Porque muitos pais falam comigo apavorados e dizendo que não, mas ao mesmo tempo, nós também temos que preocupar, sim, com o aluno que recebe o PET e não tem ele nenhuma explicação do professor, porque ele não tem acesso à internet. E olha, é muito triste, porque nós sabemos o resultado disso. Eu, como professora, sei a falta que eu faço
à frente de uma sala de aula, dentro de uma sala de aula. Porque as dúvidas que surgem ali são coisas daquele momento. E que se o aluno não tem contato conosco, aquele que está lá, bem longe, ele não vai conseguir. E até que ele venha, essa dúvida pode passar por sua vida. E a educação, ela é formada por etapas, né? Por fases de aprendizado. E nós sabemos que uma etapa queimada gera prejuízo. Então, a educação, ela é assim, é a menina dos meus olhos. E eu tenho por isso esse cuidado, por isso as pessoas me procuram tanto. Então, essa resposta, eu continuo dizendo, eu quero propor um requerimento em plenário para que essa resposta chegue de fato e a sociedade venha a ter uma resposta que acalme o coração. Eu não estou aqui falando, gente, em relação à política, jamais. Eu estou falando aqui defendendo a bandeira da educação, que eu amo, eu faço parte dela. Então, é esse o meu posicionamento aqui. Queridos e nobres colegas, vamos então fazer o requerimento para que tenhamos respostas que sejam plausíveis para a nossa sociedade. Muito obrigada. Fica aí consignado, então, o requerimento de plenário, né, da vereadora Juliana, aí, complementado aí pelo vereador Marcos Donizete também. É claro que o Conselho Estadual, certamente, ele toma uma decisão por base de um critério bem mais técnico, né, e dado aí o tamanho do nosso estado, a realidade do Triângulo Mineiro é uma, do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas é outra, então essa situação está variando muito aqui, está agora partindo para outra realidade também, então tem que aguardar e o Conselho Estadual dar uma definição, mas é claro que superado tudo isso aí, um dia vai chegar a hora de ter, né, a necessidade de estar preparado para alguma coisa que vier a acontecer. Então fica aí consignado o requerimento de plenário e vamos dar seguimento nessa questão. Tem mais alguma consideração? Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Maria do Carmo. Nobres colegas, boa noite ao pessoal que nos assiste pela TV Câmara. Boa noite. Nessas minhas considerações finais, eu gostaria de deixar aqui um questionamento que está sendo feito pela população de Campestre. Como a nobre vereadora Juliana colocou, né, a preocupação dela com a educação, envolvendo a saúde, o nobre vereador Geraldo, muito pertinente a sua colocação a respeito desse kit, é isso mesmo. E eu ouvi uma palavra essa semana, eu gostaria de estar colocando aqui. A nossa população, não membros da saúde, nem pessoas envolvidas ou ligadas a comitê, ou seja o que for, a pessoa com muita clareza e discernimento, ela colocou a simples frase: a nossa população foi nos dada a parte mais simples para que possamos fazer como prevenção e como um jeito e uma forma de se evitar a Covid. A nós foi dado o pedido de que se use máscaras, o pedido de que se use álcool gel e lave as mãos, e o distanciamento social. Se a gente for analisar, em quesito de prevenção da Covid, é a parte mais simples, que foi dada para nós todos, população, né? E o que está acontecendo no nosso dia a dia, e foi muito pertinente durante essa semana, eu acredito que para mim, como quem está dentro da área da saúde, como um profissional de saúde, as pessoas na rede social também questionaram, e está envolvendo muito a preocupação das pessoas, é o seguinte: como está em Campestre, nesse momento,
a parte do decreto com relação ao Covid. Como está em Campestre nesse momento a fiscalização sobre o Covid? Como está nesse momento a fiscalização a bares e a locais públicos que estiveram abertos durante o final de semana? Como está a fiscalização em festas e aglomerações que aconteceram no decorrer desses dias? E a gente, como a vereadora Juliana colocou aí, a gente é questionado, porque somos pessoas públicas e estamos dentro da área também. E estando ou não dentro da área, nós temos que responder à nossa população. Como está o boletim? Está sendo informado? Tem teste? Não tem teste? Porque isso é diário, o questionamento das pessoas. E tem que questionar mesmo, porque nós estamos vivendo um tempo que não vivíamos antes. Então, eu gostaria, assim como a nobre vereadora Juliana colocou, que a gente também fizesse um requerimento, todos unidos, porque a gente tem que deixar essa política de lado, porque nós somos vereadores pelo povo, todos unidos. E os anseios e questionamentos são direcionados a todos nós. Querendo ou não, ao vereador Tiago, vou citar como exemplo, eu tenho certeza que alguém questiona sobre isso, o vereador Geraldo, e todos, estou citando alguns nomes, mas todos somos questionados quanto a isso. Sabemos que o nobre vereador Ronaldo faz parte do Comitê Covid, né? Quero até parabenizá-lo e os demais membros, mas a população precisa de do melhor esclarecimento, de uma melhor informação sobre o que está acontecendo, que medida foi tomada, a cidade tal fechou, nós não fechamos, como é que vai ficar, como é que não vai ficar? O comércio questiona, nós sabemos que estamos na panha de café, o povo chegou, adotou conduta de aguardar em casa para depois começar a trabalhar, os empregadores cadastraram, mas a população questiona muito, e ela não questiona somente o que eu coloquei aqui, ela questiona muito mais coisas. Então, eu gostaria que a gente colocasse, né, esse requerimento também no conjunto dos 11 vereadores, direcionado ao nosso prefeito, à secretaria, ao comitê, para que tenha um melhor esclarecimento de tudo que está acontecendo como forma de prevenção ao Covid, porque a nossa população merece isso. Eu sei que está sendo colocado, eu sei que existe boletim, eu sei que existe quantitativo nos boletins, tanto de internação como de prevenção e de notificação. Eu tenho consciência disso, mas eu gostaria que o executivo, junto com a secretaria e o comitê, desse melhores e maiores informações à população. E, se possível, através desta casa, junto ao requerimento solicitado por nós. Muito obrigado e tenha certeza, população, a sua dúvida, nós iremos junto buscar as respostas. Tenha certeza, população de Campestre, você não está sozinho. Nós não estamos aqui por partido político. Nós estamos aqui como um todo, em 11 vereadores, que vamos junto com o executivo, junto com a secretaria, junto com os comitês, buscar a solução, as informações necessárias que você tem como questionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito pertinente aí a colocação da vereadora Maria do Carmo. Essa questão de fazer um requerimento e trazer os esclarecimentos, talvez facilite até a compreensão, porque as pessoas, igual eu disse numa reunião anterior, embora a gente faça parte do comitê, as publicações, tanto do decreto e das deliberações do comitê, elas são no Diário Oficial, e muitas pessoas não têm acesso ao Diário Oficial do município para poder buscar. Então, trazendo aqui talvez seja um canal mais acessível às pessoas. Em relação às medidas aí, as cidades ter fechado ou não, essa questão, o que a gente pode adiantar é o seguinte, é que
estão sendo tomadas aí medidas, né, restrição no comércio e tudo mais, sendo passada uma campanha de conscientização para as pessoas também, que tanto o comitê quanto a prefeitura, todas as pessoas envolvidas, elas não caminham sozinhas, depende também do apoio da população, né, aderir a todas as modalidades aí de prevenção. E o que acontece? Né, as pessoas do comitê são representantes também da sociedade, têm representantes também da sociedade, então procura ouvir todo mundo e não fazer uma coisa muito excessiva só por um lado e punitiva por outro. Então procura conciliar isso, porque as pessoas também querem trabalhar com segurança, mas o requerimento aí é muito pertinente, trazer isso para as nossas reuniões, para que fique mais acessível às pessoas que estão nos assistindo, às vezes passar até de uma forma mais clara também, mas seria isso. Mais alguma consideração, mais algum Pela vereador? ordem aí, presidente. Vereador Tiago? Aproveitando que estamos todos aqui reunidos, hoje eu estava na Câmara cedo e eu fui procurado por alguns representantes do Lar do Menor. Até o Marcos está aí, se pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas me parece que o Lar está passando por um momento de dificuldade. E ele se propôs em fazer uma reunião com nós vereadores, nós 11 vereadores. E ficou decidido para sexta-feira, às 9 da manhã. Pode ser para todo mundo? Aí eu queria ver com vocês se todos poderiam comparecer. Por mim, tranquilo. Na sexta-feira, vereador Michael. O vereador Tiago, na sexta-feira, nós, o grupo da minoria, nós justificamos também que não podemos participar dessa reunião nessa sexta-feira, porém pedimos que o senhor seja o porta-voz e que pudesse marcar para a semana que vem, vendo com eles, poderia colocar no grupo nosso de vereadores uma data que seja mais pertinente para todos nós, porque na sexta-feira a gente justifica também que a gente não vai poder na sexta, às 9. Tranquilo, então amanhã eu entro em contato com eles e coloco no grupo dos vereadores a respeito de qual dia será melhor para todo mundo. Ok. Pela ordem, Seria presidente. interessante. Vereador. Perdão se cortei o senhor. Indo na linhagem que a vereadora Carminha colocou a respeito do Covid, a respeito de prevenção, gostaria também de fazer uma colocação. Inclusive, essa semana, eu tive acesso, no dia 15, que foi publicado no Facebook da Prefeitura, que foi liberado as vacinas para os deficientes. Nessas vacinas liberadas, enquadrou pessoas com limitação motora, visual, auditiva, intelectual. E eu pude notar que essa publicação, se eu não me engano, ela foi publicada dia 15 para o dia 18. Se eu estiver enganado, gostaria que algum de vocês pudesse me corrigir, inclusive a vereadora Carminha, ou seja, com 3 dias de antecedência. Lembrando, ao encontro que o vereador Ronaldo disse agora há pouco, são poucas pessoas que têm acesso à rede social. Acredito que esse grupo de prioridade já vem da Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, depende muito da quantidade de vacina que chega, mas seria interessante que a Secretaria de Saúde publicasse com antecedência, não data, mas a lista de prioridades. Por exemplo, a gente acompanha a rede social, todos nós acompanhamos para a gente ficar por dentro da situação. E a gente vê, por exemplo, motorista. A gente é serviço essencial, quando que vai chegar a nossa vez? Fui procurado por um motoboy, todos sabem que motoboy, atendente de farmácia, atendente de supermercado, foram os únicos que não parou. Todos eles teve acesso direto
com a pandemia, ficou exposto à pandemia. O que é a minha solicitação diante dos nobres colegas vereadores? Que se publicasse ou que se informasse a lista de prioridade, uma vez que nós já sabemos que não tem como definir data, por depender da quantidade de vacina que a secretaria recebe. Estou usando esse exemplo porque, às vezes, poucas pessoas saibam, mas agora em 2021, foi sancionada uma lei, a lei número 14.126/2021, que considera a pessoa monocular como deficiente visual. Ou seja, eu não sabia dessa publicação da prefeitura. Eu hoje sou considerado deficiente visual, do qual me deu o direito de tomar a primeira dose da vacina na sexta-feira, inclusive eu e o vereador Thiago chegamos juntos, né, Thiago? E o que acontece? Eu ainda tenho acesso às redes sociais. Gostaria de sugerir ao plenário de que, peço perdão também, às vezes eu não ouço rádio, mas que se fizesse uma campanha na rádio para poder estar conscientizando as pessoas, principalmente da zona rural, as pessoas mais leigas, pessoas que não têm acesso à internet, para que essas pessoas também não fiquem para trás nessa questão da vacina. Ou se pudesse, por exemplo, se hoje a gente soubesse a lista, a listagem de prioridade, por exemplo, foi os deficientes intelectual, visual, sexta-feira. Qual que é a próxima? É o motorista? Qual que é a próxima? É o motoboy? Né? Então, diante dessa situação, acho que ficou bem claro para os senhores vereadores, para o senhor presidente, da gente propor um requerimento de plenário para que solicitasse pelo menos a lista de prioridade da Secretaria de Saúde, que fosse publicado no Facebook, que fosse publicado em veículos de comunicação, né, que pudesse facilitar a vida de entendimento das pessoas, porque a gente vê muita briga, às vezes, na rede social, fala assim, mas fulano é novo, fulano não tinha que ter vacinando, entendeu? Por falta desse entendimento e, às vezes, até de uma explicação também, ou chega a ser uma explicação mesmo da Secretaria de Saúde. Só isso, senhor presidente. Ok, né? Toda sugestão, toda melhoria para o bom funcionamento da administração pública, ela é importante, né? Então, isso aí também é que, né, acredito que seguindo os protocolos aí que vem, essa questão agora foi um pouco mais recente, a questão de dar essa prioridade, e relativa à deficiência monocular, realmente foi uma emenda que teve na lei da Previdência, inclusive, que incluiu o deficiente monocular no rol de uma deficiência, para ter direito a benefícios e tudo mais. Então, ele é bem recente, salvo engano, é de março de 2021 que essa lei foi sancionada. Fica consignado aí também ao questionamento aí do vereador Maico. Alguém mais tem alguma consideração a ser tratada? Nada mais havendo. Senhor presidente, Vereadora Juliana. eu queria só fazer uma pergunta. Para o senhor mesmo, enquanto representante dos vereadores no comitê, né? Teve outra reunião? Qual foi a data da última reunião? O senhor saber. Teve alguma outra coisa? Porque eu procurei, eu não consegui achar. E eu procurei mesmo, querendo que as pessoas perguntam. Aí tem alguma previsão de uma próxima reunião? Como que é? Eu não soube responder. Então, dos dias agora eu não me recordo da última reunião, mas amanhã está marcada uma reunião para poder dar uma reformulada justamente na liberação anterior, adequar alguns assuntos, e aí, então vamos reunir também, mas já está marcada uma reunião para amanhã,
né? E aí teremos aí ou a confirmação da deliberação anterior ou né, o comitê reunir e trazer cada um trazer os pontos aí para a gente ver como é que está correndo. Mas tem uma reunião já marcada para amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém mais? Nada mais havendo a ser tratado. Aliás, lembrando, a próxima reunião será dia 28, presidente. agenda dia 28, a nossa próxima reunião. Nada havendo a ser tratado, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.